Olá, pessoal. Bom dia. Ótima sexta-feira. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, certo? Então hoje eu vou fazer uma retomada de um conteúdo que trata-se do quê? De literatura de informação. Ou seja, a literatura, digamos assim, eu não posso chamar esse período de um período literário brasileiro, certo? Por quê? Porque, como o nome diz, literatura de informação e jesuítica, nós estamos falando aí de um período, né, que trata-se justamente do período em que o Brasil foi, entre aspas, descoberto, e desta forma havia-se que passar relatos do que estava se encontrando a coroa de Portugal. Desta forma, nós temos aí a literatura de informação. E a jesuítica, que era uma forma, né, de catequizar e de também orientar aqueles que vieram de Portugal e catequizaram os indígenas, certo? Então, nós vamos falar sobre textos informativos, conteúdo da apostila 3 de literatura de vocês, tá? Então, para iniciarmos esse conteúdo, é necessário que falemos sobre o descobrimento e o início da colonização no Brasil. Então, qual foi o impacto da chegada dos portugueses à América? Pense nessa questão por uma dupla perspectiva, a indígena e a europeia, ou seja, nós temos dois pontos de vista. Então, é muito importante que analisemos os dois pontos de vista. Será que a literatura de informação, ela privilegiava o ponto de vista indígena? Claro que não, né? Então, o que acontecia? Vocês vão ver, por exemplo, num trecho da carta de Pedro Vaz de Caminha, como ele descreve tudo o que ele encontrou. Então, aqui nessa imagem, a gente vê aí o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, em 1500. Esse período literário também é conhecido como quinhentismo, tá? Justamente porque ocorreu em 1500, ok? Então, são assim os primeiros relatos feitos pela visão do colonizador, tá? E por isso nós não podemos chamar de período literário brasileiro ainda. De que modo essa imagem representa aí a relação entre indígenas e colonizadores? Vejam, nós estamos vendo, né, os jesuítas, padres da Companhia de Jesus, que estão ali, de certa forma, catequizando, e os indígenas estão olhando, procurando entender, outros, né, estão ali atentos ao que está sendo dito. Então, os padres jesuítas, eles tiveram grande importância na sociedade, né, nessa colonização, nessa colônia portuguesa brasileira aí. Então, os padres jesuítas, inclusive na formação estrutural das colônias, eles foram grandes representantes, não só aqui no Brasil, mas em toda a América do Sul, tá? Quando nós estamos falando aí também das colônias espanholas. Esta é uma imagem, né, que representa a relação entre indígenas e colonizadores. Então percebam ali, reflita sobre o fato de que os portugueses exploravam a mão de obra indígena. Então, a primeira coisa que os colonizadores fizeram, eles primeiro tentaram catequizar, porque catequizando eles estavam dogmatizando esses indígenas e dessa forma também colocando eles à sua subserviência. Então, vocês percebem ali, né, que no litoral encontrava-se diferentes tribos. Algumas tribos eram muito, digamos, amigáveis e se submetiam ao trabalho em troca de coisas, como nós vimos pela história, de espelhos ou bugigangas que lhes davam, né, os portugueses. Então, esse é um mapa da Terra Brasilis, pertencente ao acervo da Embaixada das Relações Exteriores do Rio de Janeiro, que está num atlas histórico brasileiro, tá? Então, vejam só, vocês podem verificar aqui que tudo se dava, a princípio, na região litorânea do Brasil, certo? É claro que as colônias foram se aprofundando. Então, vejam só um texto informativo que
é muito uma representação muito clara desse período, que é a carta de Pero Vaz de Caminhas. Olha só, de Caminha, trecho da carta de Pero Vaz Caminha. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se os houvesse ali. Mostraram-lhe um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela, e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. Deram-lhe ali de comer pão e peixe cozidos, confeitos, fartéis, mel, figo, passados. Não quiseram comer daquilo, quase nada, e se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça, mal lhe puseram a boca. Não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Então vocês percebam que aqui são relatos do contato, do primeiro contato, né, que houve entre os colonizadores e os indígenas, em que eles estavam ali mostrando elementos da sua cultura, no caso aí dos colonizadores, e os indígenas rejeitavam porque eles não conheciam. Então, assim, além desses alimentos e dessa troca de experiências e de elementos, objetos que eles traziam da Europa, eles também trouxeram consigo muitas, digamos assim, algumas doenças que os indígenas não tinham anticorpos para esse tipo de doença que já era comum na Europa. Então, grande parte também da população indígena foi dizimada por esses, digamos assim, esses vírus, por essas enfermidades trazidas pelos portugueses, pelos colonizadores. Então, além dos colonizadores que entravam em atrito com algumas tribos que não eram tão, digamos, tão amigáveis assim, né, que não se deixavam dominar, além dos portugueses dizimarem essas tribos, também a doença, né, trazida pelos colonizadores favoreceram a essa dizimação da população indígena, ok? A natureza indígena na poesia brasileira, veja, retrata-se através da visão do colonizador a descoberta. Seguimos nosso caminho por este mar de longo, até a oitava da Páscoa, topamos aves e ouvemos vista de terra. Os selvagens mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela, e não queriam pôr a mão, e depois tomaram como espantadas. Então, vejam só, havia a extração dos bens minerais, dos bens da flora. O pau-brasil foi uma árvore, era uma árvore que tinha uma pigmentação avermelhada, e ela foi... a extrativização desse bem natural foi em grande quantidade, é tanto que hoje é difícil encontrar uma árvore como essa. Quando a gente encontra, geralmente foi porque foi preservada e dessa forma foram replantadas outras árvores para que nós tivéssemos alguns, digamos assim, alguns exemplares, né, dessa árvore, tá certo? Porque agora, se você for em igrejas, em prédios tombados em Portugal, na Europa, você vai encontrar muito dessa madeira, tá? Que foi levada da América do Sul para a Europa. De tirar das colônias o que lhes, digamos assim, era precioso e o que tinha de bens naturais. Tudo isso foi levado e, digamos assim, usurpado. E eu não falo só do Brasil, mas da América Latina. Então, o que acontece? Né? Se vocês quiserem se aprofundar nesse tema, vocês podem ler também o livro de Eduardo Galeano, que diz bem assim, gente, o título dele já diz tudo: As Veias Abertas da América Latina. Então, vocês podem ver que ele fala de todo esse escritor argentino, ele fala de todos, argentino não, gente, desculpa, Eduardo Galeano, ele é uruguaio,
né? Acho que eu vou verificar direitinho, mas eu acho que é isso. Ele é uruguaio, né? Mas ele é um escritor latino-americano. Então, vocês podem perceber o seguinte, que ele fala tanto dessa extração de bens naturais do Brasil e da América do Sul inteira, tá? Então, é muito legal esse livro. Você tem assim, uma ciência do que foi a colonização da América do Sul. Tá certo? Então, turma, é isso, tá? Essa retomada. Espero que vocês tenham gostado e desejo a vocês um ótimo final de semana e uma boa semana que vem e que venha com bastante prosperidade e sucesso para vocês, tá bom? Então fica aqui o meu abraço e até a semana que vem. Beijos!